Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou fazendo esse pequeno vídeo para compartilhar algumas reflexões que eu faço da realidade social atual, não só do Brasil, mas que eu observo também em outros lugares que eu estive, que é um fenômeno que não sei até que ponto os sociólogos já identificaram e analisaram. É claro que os aspectos mais gerais são bem conhecidos, né? Que são o êxodo rural, o período de industrialização que atraiu grandes contingentes humanos para as cidades, para as grandes cidades, né? E assim o congestionamento dessas grandes cidades, né? Do trânsito, né? Questão habitacional, né? A formação das comunidades, antigamente chamada de favelas, ou mesmo os conjuntos habitacionais feitos pelo Estado ou pela iniciativa privada, né, que criam um aglomerado humano muito grande num espaço que tem poucas oportunidades de trabalho e poucas oportunidades de fazer aquilo que eu vou falar aqui, que é a chamada agricultura de subsistência, que é algo que é muitas vezes tratado de modo pejorativo, mas que eu quero realçar a importância da agricultura de subsistência na população que vive no campo. Mas a questão que eu quero enfocar mais precisamente é a segunda, terceira geração, as segundas, terceiras gerações dessas pessoas que vieram do campo para a cidade em busca de emprego, seja na indústria, seja na área de serviços, no comércio, né? Essas pessoas, elas vieram para a cidade e a primeira geração encontrou emprego, né? Encontrou alguma ocupação, então se fixaram, conseguiram uma casinha para morar, né? Alguns ainda ficaram no aluguel. Mas e a segunda, terceira geração? E a geração Z, né? Que nasceu de, nos últimos 20 anos para cá, mais ou menos. Eu não estou lembrado exatamente qual critério para identificar a geração Z, mas. Né, e essa geração que agora está completando a maioridade, né, qual é a perspectiva que ela tem nesse contexto urbano das grandes cidades, em que o emprego formal foi reduzido, né, pela desindustrialização de vários países, com exceção talvez da China, né? Mas há uma situação que eu considero bastante preocupante, tá? Então é sobre isso que eu quero falar. Se a gente olhar no campo, a vida no campo, nos vários países, e a Europa então é um exemplo assim muito evidente, né? Que nós temos famílias que estão fixadas há várias gerações no campo, né? País em que houve alguma uma divisão das terras no campo mais equitativa, né? Então a gente não vê esses grandes latifúndios, grandes propriedades, mas nós vemos chácaras ou fazendas ou sítios, né? Em que as famílias estão ali fixadas há várias gerações e eles produzem o próprio sustento, né? Chamada agricultura de subsistência, com alguma pecuária também, né? Tem alguns animais também domesticados que são utilizados, né, para produzir alimento, basicamente, né? Antigamente também o transporte no cavalo, né? Mas além das próprias plantas nativas que produzem, né, verduras, legumes, frutas para o consumo humano, né, também, é claro, tem o cultivo, né, de hortas, de pequenas plantações, ou mesmo até de plantações comerciais, né, como o caso das vinícolas, né, das pequenas fazendas produtoras de queijo. No Brasil também temos isso, evidentemente, mas em menor proporção em relação à terra e à população, porque aqui domina, né, o latifúndio, a grande propriedade, né? Então, a gente não vê aqui no Brasil tanta subdivisão da terra, né, com proprietários diferentes e cada família, né, usando a sua parte da terra, o seu
né, a sua propriedade para gerar o seu sustento. Mas o que é importante ressaltar é que toda essa chamada agricultura de subsistência que acontece no campo, ela não está sendo computada no produto interno bruto. Se a própria pessoa planta e consome, colhe e consome, isso não está entrando no PIB, né? Mas isso é muito importante para a vida dessa população toda que mora aí, né? Por quê? Né, vamos pensar em comparação com a cidade, né? Você tem as famílias morando, né, em pequenas casas ou apartamentos, né, que não têm menor condição de produzir o seu próprio alimento. Elas têm que ir no mercado comprar os alimentos, comprar o produto que elas precisam, né? Não só comprar alimentos, mas comprar todos os bens de primeira necessidade, né? E para isso elas precisam de dinheiro, certo? Você não pode comprar nada sem ter dinheiro para pagar. Isso é talvez a coisa mais óbvia que exista, né? Mas é sempre bom lembrar que, né? Então, o que está acontecendo? Agora eu já vou enfocar mais no Brasil, mas isso a gente vê no mundo inteiro, né? Está acontecendo que as novas gerações, elas não têm renda e não têm menor perspectiva de ter, a não ser, né, que a pessoa vá trabalhar no tráfico de drogas, né? Ou uma pessoa ou outra consegue, né, algum tipo de inserção na especulação financeira, imobiliária, né, trabalhando para peixes mais graúdos, é claro, né? Ou consegue na música, né? Ou no esporte, né? Aquela pessoa que nasceu pobre e de repente ficou rica no futebol, né? Tem esses. São quase mitos, né? Porque de milhões de pessoas, uma consegue, né? Essa situação. Né? Ou conseguem muitos seguidores no YouTube com a monetização, essas pessoas, e também patrocínio de empresas, né? Porque tá cheio de merchandising nisso aí, né? Nas redes sociais, quando tem monetização, é porque tem merchandising de empresas que estão, né, usando, né, as redes sociais para vender seus produtos, né? Mas, então, tem algumas oportunidades desse tipo, mas poucos conseguem ter sucesso, né? Não dá para todo mundo ser um astro do futebol ou da música, né? Ou ser bem sucedido no tráfico. Tem aí toda a disputa das quadrilhas ou gangues, né? Que controlam as regiões do tráfico, né? E por aí afora, né? E tem também uma proporção dessa juventude, uma proporção que parece cada vez menor, que tem um sucesso educacional, sucesso no sentido de chegar ao ensino superior, conseguir um diploma e ter uma profissão mais qualificada e conseguir se inserir no mercado de trabalho, né? Mas isso nos últimos anos está muito desacreditado como um caminho, né? Até porque muitas pessoas não têm vontade ou condições de ter uma carreira acadêmica ou uma profissão de nível técnico, né? Ou tecnológico, porque hoje em dia há uma competição internacional, né, em várias áreas e nós aqui ficamos para trás quando quando se tem a exigência de uma formação científica e tecnológica, né, mais apurada para exercer e pesquisar e desenvolver certos produtos ou trabalhar em determinadas empresas, né, que operam aí com uma tecnologia mais sofisticada, né? A gente vê que a condição dos nossos jovens de chegar nesse ponto e competir está em inferioridade em relação a outros países, né? E como já há uma globalização, né, das indústrias, principalmente, né, as indústrias têm
uma divisão, né, dos seus departamentos em vários países e eles vão recrutando as pessoas em vários países e, né, então, para o jovem brasileiro conseguir entrar nessas empresas, né, nesse âmbito de atividade é difícil, né? Até porque a universidade tem pouco contato com essas empresas que contratam, né, pessoas de alta sofisticação na formação, né? Então, o que acontece? Acontece que nós temos uma geração que está fazendo bico, né? Tá impressionante o número de gente apostando, né? Esses sites de apostas estão. A pessoa não tem assim nenhuma perspectiva, então ela começa a acreditar, né? Acreditar em pastores pentecostais, né? Que prometem muitos fundos para quem contribuir, né? Para a caixinha da igreja, a jogar em sites de aposta, esperando que algum dia vai ganhar, né? Tem também as loterias aí oficiais da Caixa Econômica e tudo, mas a chance de ganhar é quase zero, né? Acertar a quina da loto. E tem os bicos, né? Trabalhar como motorista de aplicativo, né? A pessoa trabalha muito e ganha pouco e não tem nenhuma infraestrutura de saúde, né? De previdência, recolher para a previdência, carteira de trabalho assinada e todos os direitos do trabalhador ficam em segundo plano, porque se a pessoa não tem um contrato de trabalho, os direitos de quem tem o contrato não se aplicam, né? Então, bem, o que eu estou falando talvez não seja novidade para ninguém, mas eu quero assim ressaltar a dramaticidade dessa situação, né? Porque houve uma época em que sair do campo e vir para a cidade era o desejo dos jovens, né, do campo, porque a cidade tem uma série de atrativos. Mas isso se tornou uma arapuca, principalmente quando os pais, as gerações mais antigas vieram também para a cidade, né? Porque quando os pais, avós continuam no campo, a pessoa que veio para a cidade e não conseguiu se posicionar, ela pode voltar para o campo, né? Mas quando vem a família toda para a cidade e vai morar num cubículo, onde a pessoa não pode ter agricultura de subsistência, não pode ter a pecuária de subsistência, né? Ela tem que se comer, óbvio, né? Tem várias necessidades, ela precisa ter dinheiro, né, para comprar os bens, mas não tem renda, né? Ou a renda é insuficiente, né? Mesmo pleiteando aí um Bolsa Família, algum tipo de benefício, de auxílio, né? A pessoa mal vai conseguir comprar comida, né? Então, isso cria uma situação de falta de perspectiva para as gerações mais novas, né? E não é assim, não é uma questão de esforço ou de vontade dessas pessoas, porque objetivamente falando, não há solução e não vai haver solução espontaneamente no jogo no mercado, porque todo o mecanismo da sociedade capitalista, né, ele levou uma situação chamada financeirização, né, em que o dinheiro, quem tem dinheiro aplica e faz esse dinheiro render sem gerar nenhuma oportunidade de trabalho e de renda para o resto da população. Então, né, havia uma época em que para a pessoa conseguir ampliar o seu patrimônio, ter lucros, essa pessoa tinha que criar empregos, né? Mas atualmente não precisa, né? Nós estamos numa situação que, né, quem gera emprego está fechando a empresa, mandando o trabalhador embora e pegando o dinheiro que tem e aplicando, né? Porque aplicando ela consegue com maior segurança total, né? Consegue um rendimento
maior do que a empresa gerava, porque uma empresa, depois de pagar todos os impostos, pagar os trabalhadores, pagar matéria-prima, todos os custos, etc., né, muitas vezes no final do mês empata, ou até se tem prejuízo, né? Então é muito mais conveniente para esse empresário fechar a empresa, né, e aplicar o dinheiro